Pandemia, quarentena, sintomas, resfriado, alergia, ite, sinusite, rinite. O assunto agora é a saúde. O tempo está muito seco, a gente sabe disso, estamos em meio à pandemia, são muitos os fatores que podem desencadear problemas respiratórios. Agora tem muita gente, saúde, espirrando, tossindo, e aí aquela dúvida, a interrogação que chega para a gente. E o medo, é coronavírus? Sobre isso, nós vamos conversar agora com o Dr. Tiago Zago, que é otorrinolaringologista, formado pela Unicamp, possui diversas publicações científicas em revistas conceituadas internacionalmente, além de acumular prêmios ao longo de toda a carreira. Boa tarde, doutor. Obrigado pela participação. Para iniciar aqui o nosso programa, para tirar a dúvida dos nossos telespectadores. Boa tarde, Edinho. É sempre um prazer falar com você e com os nossos amigos da Rede Família. Bom, esse bate-papo é muito importante, gente. É sempre bom frisar que nem tudo é coronavírus, tá? Nem tudo é coronavírus. E a primeira pergunta ao doutor Tiago Zago é a seguinte: quais são, doutor, os sintomas mais comuns da Covid-19? Para deixar bem esclarecido, que há muitas informações desencontradas na internet. Sim, pois é. Os principais sintomas são de uma gripe comum, né, um quadro de trato respiratório superior e inferior. Então, o paciente pode apresentar coriza, obstrução nasal, tosse, crise de espirros, febre e principalmente falta de ar, né, são os sintomas que mais alarmam. Existem algumas particularidades, né, da infecção pelo Covid, que são a perda de paladar e a perda de olfato, né? Então, são duas coisas que chamam atenção, mas a sintomatologia pode variar muito. Há muitos pacientes com Covid que apresentam apenas dor de cabeça, alguns apresentam apenas diarreia, indisposição, mialgia, mas sem dúvida o quadro mais comum de apresentação é um quadro simulando um quadro gripal realmente. Agora, doutor, já vou fazer uma outra pergunta, quero seguir com essa aqui. Doutor Tiago Zago conversa com a gente, o especialista no assunto, otorrinolaringologista. Como o vírus ele age no organismo? Porque a gente sabe que ele é muito rápido e ele é fatal, mas eu gostaria que você explicasse um pouco melhor para quem está nos acompanhando hoje. De forma simplificada, o vírus ele contém a sua informação genética, né, que é baseada em RNA. Esse RNA, ou essa informação genética típica do vírus, ela se incorpora às células do hospedeiro, né, do ser humano, e as próprias células do hospedeiro acabam replicando ou reproduzindo o vírus, né? E por isso que ele se reproduz dentro do corpo humano. Ele necessita do hospedeiro, que é o ser humano, para se multiplicar, né? A partir desse momento em que existe a replicação, ou seja, o aumento do número do vírus dentro do nosso organismo, existe uma tentativa do organismo de combater o vírus, ou seja, existe uma resposta inflamatória na tentativa de combater o vírus. E muitas vezes é essa própria resposta inflamatória que acaba causando os maiores danos ao nosso organismo, ao invés do próprio vírus em si. Agora, doutor Tiago Zago, eu estou lá em casa, eu tenho uma dor de cabeça, ou eu tenho uma diarreia, eu tenho outros sintomas que acarretam a minha preocupação, o meu medo. Em que momento, ou a pessoa teve todos os sintomas, em qual momento ela deve procurar o médico? Bom, veja bem, na grande maioria das vezes, a infecção pelo coronavírus pode ser assintomática ou passar por um quadro muito leve, né? Então, os quadros que realmente devem ser atendidos ou que chamam a atenção pela sua urgência são a presença de tosse seca persistente associada à febre e principalmente falta de ar. Então, se você tiver esses sintomas, isso é muito importante procurar auxílio médico na presença desses três sintomas, né? Mas, como eu já disse antes, a grande maioria dos pacientes vão acabar tendo um quadro leve, muitas vezes até assintomáticos ou pouco sintomáticos, né? E esses acabam não precisando de atendimento médico, né? Quem precisa de atendimento médico é aquele paciente que possui principalmente tosse, febre e falta de ar. É isso que eu sempre bato aqui na tecla, viu, doutor? Nós estamos conversando com o Dr. Tiago Zago, que é otorrinolaringologista, especialista nesse assunto das infecções respiratórias, principalmente sobre a Covid-19. Eu bato em cima, nossa equipe de reportagem trabalha bastante, denúncias que acontecem sobre as aglomerações de jovens, festas clandestinas. É o que eu sempre falo aqui, muitos deles, a maioria,
A maioria são assintomáticos e levam para dentro da casa. E aí há a falta de leito de hospitais, de UTI, né? Quadros respiratórios gravíssimos. É nisso que eu bato sempre aqui. É por isso que hoje nós estamos conversando com o Dr. Tiago Zago para orientar. E é isso que vem acontecendo, porque a maioria são assintomáticos, né? Uma boa parte dos pacientes acabam tendo um quadro bastante leve, sem necessidade de hospitalização ou qualquer outra medida, além de sintomáticos e hidratação. Tá. Mais uma pergunta agora. Doutor, tem como diferenciar, como você disse, a tosse seca, a coriza, tem como diferenciar os sintomas da Covid-19 de outras doenças respiratórias? Eu consigo fazer isso? Olha, de modo geral, né, as doenças infecciosas, como a Covid-19, causam febre. Quadros alérgicos geralmente não causam febre. Então, esse é o principal fator de diferenciação entre um processo alérgico e um infeccioso. Mas também isso não é regra, né, uma regra, né, geral. Então, alguns pacientes mesmo com Covid podem não apresentar febre, né? E pacientes alérgicos também podem apresentar febre em decorrência de complicações das suas próprias doenças alérgicas, né? Pacientes alérgicos têm muito mais risco de desenvolverem rinossinusites agudas, otite média, pneumonia também, né? O paciente asmático também pode ter outras complicações, mas a febre costuma ser um divisor de águas entre um processo alérgico e um processo infeccioso. É por isso que hoje as empresas, todas elas, principalmente a Rede Família de Televisão, onde nós estamos hoje, antes da gente colocar o nosso pé dentro da empresa, há sempre uma pessoa que está ali aferindo, né, medindo a febre, todo mundo está ok, graças a Deus, né? Mas as empresas estão fazendo isso. Você vai para uma loja, né, você vai para uma cidade que agora o comércio já está flexibilizando, você tem essa disponibilidade, as pessoas estão ali medindo a sua febre. Então a febre seria um principal sinal, mas não é regra, como você acabou de dizer. Algumas pessoas podem não apresentar a febre. Agora, doutor, o quadro alérgico, que nessa época do ano, com o tempo seco, principalmente a cidade americana entrou em estado de atenção porque a umidade relativa do ar está muito baixa, né? As pessoas sofrem com alergia. Como tratar dessa alergia hoje? Porque vem o medo, né? Será que eu estou com a Covid? Será que eu estou com alergia? Sim, sim. Os pacientes já sabidamente alérgicos, né? É fundamental que eles mantenham o seu tratamento, né? Se eles usam antialérgicos com uma certa frequência, manter o tratamento habitual, não se automedicar é uma coisa muito importante, então manter os tratamentos prescritos pelo médico que já o acompanha, né? Mas fundamental, hidratação, né? Muitos litros de água por dia, lavagem nasal com soro fisiológico também é uma medida que ajuda bastante, né? Principalmente agora nesse tempo seco, nosso tempo, né, nessa sazonalidade também. Mas o mais importante é a hidratação, tanto do próprio organismo quanto das vias aéreas, né? Doutor Tiago, essas medidas também podem auxiliar na prevenção da Covid-19? Não, a prevenção da Covid-19 se dá pelo uso de máscara, uso de álcool em gel, o isolamento social para as pessoas de alto risco, né? Mas não há nenhum estudo ou nenhuma evidência de que tanto a hidratação quanto a lavagem nasal previnam ou diminuam a infecção pelo coronavírus. O que existe, de fato, é realmente isso: o uso de máscara, o uso de álcool em gel e o isolamento social. Esses são os três fatores que mais impactam no controle da disseminação da doença. Doutor, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui, que foi assim fundamental para os nossos telespectadores. Eu tirei dúvidas aqui, acredito que todo mundo tinha também essas dúvidas, as mesmas. Agradeço você. Numa próxima oportunidade falaremos de outros assuntos que não seja, né, doutor, a Covid-19. Sim, imagina, dispõe. Foi um grande prazer conversar com você, Edinho, e nossos amigos da Rede Família. Obrigado, um grande abraço. Cuidem-se, gente. Vocês perceberam, né? Muitas pessoas, como o especialista disse agora, o Tiago Zago, ele disse, muitas pessoas não vão ter sintomas, algumas leves sintomas, uma dor de cabeça, estou com dor de cabeça, toma lá um remedinho, já está bem, e aí vai para a casa da mãe e do pai. E aí o pai, o avô, a avó, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E senhores jovens, deixa passar tudo isso. Depois vocês podem fazer balada, festa,
soltar fogos. Mas agora, aguenta mais um pouco.